Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, uma honra imensa estar com vocês nesse momento maravilhoso, onde a gente discute mais uma incrível aula aí do nosso curso de Biomecânica e Longevidade, que está chegando aí em suas aulas finais, faltam só mais 2 aulas para a gente completar o nosso circuito, e a coisa começou a ficar bastante quente, né? Depois que a gente discutiu as dores musculoesqueléticas, as relações da coluna vertebral com a osteoartrose, e a gente chegou num ponto crucial da nossa história, que é o justamente ponto que pode levar ao nosso desembarcar final, né? Que são as histórias das quedas. E eu acho que a partir daqui a gente começa a ter uma responsabilidade muito alta, porque chegamos a um ponto onde a pessoa não terá só o sofrimento, ela terá o sofrimento e a morte, em muitos dos casos. E eu acho que é aqui que a gente começa a mostrar o nosso por que viemos, né? Aonde a gente quer chegar, qual é o grande risco que a gente tem quando a gente chega em casos avançados de osteoartrose, provindos aí de outras lesões, como a dor lombar. Então, acho que o grande assunto da nossa aula discorre inicialmente do que é a incapacidade do idoso, né? E vale lembrar aqui que a gente tem um ecossistema muito grande dentro do nosso processo e que a biomecânica é uma peça dentro desse ecossistema. Então, quando a gente começa a falar, pô, mas existem vários fatores que levam à longevidade, a gente não deixou de falar isso em nenhum momento dentro desse curso. E aqui eu ressalto, mais uma vez, reforço que a gente tem que colocar isso em primeiro lugar. A longevidade é um ecossistema, a saúde é um ecossistema. E a nossa função dentro da biomecânica e longevidade é mostrar como a ciência biomecânica pode contribuir para esse ecossistema. Então a gente tem que lembrar o seguinte: uma pessoa 60 a mais, vamos chamar assim, né? Embora a classificação de idoso hoje tenha sido várias vezes discutida e rediscutida no âmbito de aumentar essa idade, né? Tentar colocar uns 65 mais, uns 70 mais, né? A gente ainda classifica muito idoso como 60 a mais aqui no Brasil, né? Outros países já mudaram essa classificação, mas aqui no Brasil a gente ainda anda no 60 a mais. A classificação 60 a mais é acompanhada de uma série de processos degenerativos, né? Então, pensemos aqui: diminuição da acuidade visual, diminuição de equilíbrio, diminuição da massa muscular, diminuição da flexibilidade tecidual, dos tendões, das cápsulas articulares, o que leva a uma diminuição de mobilidade, diminuição da acuidade auditiva, diminuição da capacidade de concentração, né, de contração muscular rápida, diminuição da capacidade de orientação espacial. Ou seja, tô falando aqui de cabeça alguns itens que me vêm de bate-pronto, que mostram claramente que um sujeito 60 a mais não vai encontrar só dificuldade de movimentos, né? Somado tudo isso, a gente tem que pensar o seguinte: que se um sujeito tem dificuldade de movimentos, se um sujeito tem dificuldade de mobilidade, falta de força, e ele tem uma deficiência de acuidade auditiva e visual, ele fica mais propenso a obstáculos urbanos, ele não consegue enxergar um relevo do solo, ele não consegue enxergar um buraco, e ele fica mais propenso a uma situação de instabilidade, né, de uma perturbação mecânica, e ele não está apto a reagir rapidamente a isso, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto nas 2 próximas aulas, né? Como melhorar a capacidade de reação dele dentro disso. E a partir daí, a gente entra numa situação bastante interessante aqui dentro da nossa aula, que é entender esses fatores, entender o porquê essas coisas acontecem e tentar criar um ecossistema para entender o porquê, que a gente vai discutir lá na última aula. A gente vai usar determinadas estratégias de treinamento, estratégias de intervenção nessas pessoas. Então, eu queria começar aqui, né, falando da gravidade do caso, contando aí 2 casos familiares, né, um que aconteceu há umas 2 semanas atrás e o outro que já aconteceu há 1 ano e meio quase,
né? O que aconteceu algumas semanas atrás foi uma queda que o meu pai sofreu dentro de casa, né? E eu cheguei lá, fiquei sabendo que aquilo tinha acontecido, eu falei para ele, mas como você caiu? Ah, sua mãe estava lavando a cozinha e o piso estava escorregadio, né? E eu expliquei para ele, falei, olha, o piso estava escorregadio, mas ela, por exemplo, não caiu, né? Ela estava pisando ali e não caiu. Ah, mas eu estava distraído e o piso estava escorregadio. Eu falei, sim, você estava distraído, você sabia que ela estava lavando a cozinha, você já esperava que o piso estava escorregadio, e você, por ter diabetes, por ser teimoso e não exercitar suas pernas, perdeu a capacidade de absorver o impacto diante de um piso escorregadio, e você acabou escorregando. Não, não, você não entendeu. O piso estava molhado. Eu sei que o piso estava molhado, mas a sua capacidade de interagir com o piso molhado diminuiu pela intolerância que você tem a exercícios. A não prática de exercícios faz com que você tenha problemas de coluna, que você tenha problemas de reação de membro inferior, você já é diabético, você passou por um caso de quimioterapia, você passou por uma experiência de quimioterapia alguns anos atrás, isso faz com que você tenda a cair com mais facilidade. Você precisava estar aqui para ver, foi a resposta que eu recebi. O piso estava molhado. Moral da história: se é difícil convencer o meu pai, quem dirá convencer a população, né? Um outro caso que aconteceu na minha família já foi com a minha avó, que já tem 85 anos. Ela caiu na casa dela, foi encontrada caída na casa dela com uma fratura de colo de fêmur, que é uma lesão clássica, né, pós-queda ou antequeda, depende daquilo que aconteceu, a gente não sabe se ela fraturou e caiu ou se ela caiu e fraturou, e ali a consequência foi um pouquinho maior, né? Graças a Deus meu pai não sofreu nenhum trauma grave, mas ele tem 74 anos e ele tem que cuidar um pouco mais dessa habilidade de pernas. Então vejam aí que isso circula nas melhores famílias e ser orientado não significa resumir uma prevenção de queda, vamos chamar assim. A gente tem vários casos de pessoas que, mesmo sabendo que estão em condição que favorece queda, continuam executando os mesmos hábitos, ou a falta dos mesmos hábitos, né? Continuam sendo sedentárias ou continuam não praticando a atividade física. E isso nos traz dados bastante alarmantes. Eu trouxe na aula uma estatística de 2003, numa parceria da CET e também do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde lá os caras viam que existia uma estatística relatada, né? A gente não sabe que tem muita gente que cai e não procura hospital, relatada de cerca de 9 quedas a cada 1.000 habitantes por dia na cidade de São Paulo. Vamos estimar que a cidade de São Paulo, se não me falha a memória, está em torno de 11,5 milhões de habitantes, e dentro desse número, se a gente multiplicar o custo de uma queda lá em 2003, que era de 2,5 mil reais, e que pela inflação médica hoje chegaria perto de 10 mil reais, né, aumentaria em torno de 400%, a gente teria um custo bastante alto dentro da cidade de São Paulo. Infelizmente, a gente não tem estatísticas, pelo menos que eu tenha encontrado, né, mais recentes, específicas da cidade de São Paulo, mas imagino eu que esse número tenha aumentado muito nos últimos 20 anos. E para reforçar isso, eu trouxe aqui um dado também bastante recente, que foi de um artigo de 2022 e que mostrou aí que nós tivemos um aumento substancial do número de quedas ao longo dos últimos 20 anos. Esse artigo acompanhou o índice de quedas nacional entre 2000 e 2020 no Brasil, melhor dizendo, não mais em São Paulo, e ele mostrou lá uma estimativa de que o Brasil tenha gastado entre 2000 e 2020 cerca de 2,3 trilhões de reais com o tratamento de quedas, com o pós-queda, vamos chamar assim, as fraturas de colo do fêmur, as fraturas de punho, as fraturas de coluna. E isso, gente, acaba mostrando claramente que queda é um problema muito sério na nossa população.
Então, não bastasse todo o sofrimento que o sujeito tem quando ele já apresenta a sua primeira dor lombar e todo o sofrimento acarretado por uma somatória de problemas ao longo da idade, chega uma hora que ele fica propenso a quedas e essa propensão custa caro para os cofres públicos e traz mais sofrimento para pessoas idosas. E eu acho que esse tema é o tema crucial da biomecânica, porque nós temos ferramentas com grande acurácia para mensurar a tendência de quedas nas pessoas. Então, nessa aula, e eu não quero dar spoiler da próxima aula, né, nessa nossa última aula de quinta-feira, né, intitulada Até onde você quer chegar, até onde as suas pernas puderem te levar, eu apresentei dados interessantes sobre força de reação de solo, ou seja, impacto de pessoas andando. Para aqueles que não são da área, né, e que hoje nos ouvem, a gente tem que entender que impacto não é uma coisa ruim. É graças ao impacto que a gente se mexe, é graças ao impacto que a gente anda, né? O impacto nada mais é do que a interação do nosso corpo com o chão. E quando a gente está andando, a gente tem dois momentos importantes de interação. O momento que a gente toca o pé no chão, que a gente entra com o pé no chão durante um passo, geralmente isso é feito pela parte do calcanhar em condições fisiológicas, né? Condições normais, e o momento que a gente empurra o chão para trás para dar o próximo passo à frente. Então, esses dois pontos são medidos pela biomecânica e já são muito conhecidos desde o início aí da história da biomecânica. E o que a gente sabe? Que quando a gente entra com o calcanhar no chão, a gente tem um impacto andando em condição aí que a gente chama de autoselecionada, em condição normal, aproximadamente aí 4,5, 5 km por hora, a gente tem um impacto que é superior 10% ao peso do nosso corpo. Então, se eu pesar 100 quilos, o meu impacto vai ser de 110 quilos. E quando a gente empurra o chão para trás, a gente tem um impacto mais ou menos também andando nessa mesma velocidade de 10% do peso do nosso corpo. Fábio, existem variações disso? Sim, existem variações. Se eu estiver andando mais rápido, eu posso ter um impacto maior de entrada, e para andar mais rápido, eu tenho que ter um impacto maior de impulsão. Quanto maior for a diferença entre o peso do meu corpo e o impacto, ou seja, 10%, eu vou ser projetado numa velocidade à frente. Se eu colocar 20% a mais do peso do meu corpo, eu vou ser projetado com uma velocidade maior. E essa é a lei da aceleração, já descrita aí brilhantemente por Isaac Newton. Então, pensa o seguinte: se eu quiser andar mais rápido, eu tenho que empurrar o chão mais forte para trás e eu vou ter mais velocidade à frente. Consequentemente, quando eu for dar o próximo passo, eu estou numa velocidade maior, eu vou ter um choque maior com o calcanhar. Então, pensa assim: eu tenho nesses dois momentos uma condição de homeostase. Eu estou andando numa velocidade tranquila, uma velocidade natural pelo raio da minha perna, e eu vou ter lá cerca de 10% de entrada e 10% de impulsão para trás. Beleza? O que acontece? Quando a gente fala de idosos, e eu mostrei isso para vocês, andando numa velocidade de perto de 4,5 km por hora, quilômetros e meio por hora, melhor dizendo, eu vou ter uma entrada bonita de 10% do peso do corpo, em média, né? Só que eu não tenho uma saída tão eficiente. O que significa isso? Se eu estou andando numa velocidade média, 4,5 por hora, é uma velocidade bem boa para idosos andarem, né? E eu vou discutir isso melhor na outra aula. Eu teoricamente teria um impacto de 10% a mais do peso do meu corpo. Mas o que chama atenção não é esse impacto inicial. O que chama atenção é o nosso impacto de saída. Em pessoas normais, isso gira em torno de 10%, e no idoso, gira em torno de 4%. Ou seja, ele só consegue pôr força para trás com uma condição, né, com uma vertente física de 4% a mais que o peso do seu corpo. Isso significa que ele vai ter mais dificuldade para se alavancar, ele vai ter que trocar mais vezes os passos. Volto a dizer, eu estou aqui diante de um artigo que mostrou idosos andando em uma velocidade bastante satisfatória. Tá? Tem artigos que mostram que o idoso não consegue nem colocar o peso do corpo. Se ele não consegue colocar o peso do corpo dele para trás, isso significa que ele vai arrastar as pernas. Ele não vai ter impulsão, ele não vai ter força
de impulsão para trás. Ele não vai conseguir apontar o quadril dele para trás e empurrar o chão. Ele vai arrastar a perna. Ele joga uma perna para frente, arrasta o outro passo até ela ficar paralela, arrasta aquela para frente, arrasta o outro passo até ficar paralela, e ele não tem o gesto natural de empurrar o chão para trás. Isso faz com que, ao longo do tempo, ele diminua a amplitude de quadril. Se ele for um cara que já traz dor no quadril, ele pode ser um sujeito que não consegue empurrar o chão para trás, justamente porque ele não tem amplitude de quadril. Então, tudo isso deve ser muito bem observado numa anamnese inicial. Eu vou mostrar alguns exemplos clássicos para vocês na última aula, mas detectar isso precocemente pode significar detectar uma tendência a esse sujeito estar andando cada vez mais devagar. Mais uma vez, dando spoiler aqui, vocês vão ver que isso é determinante para a queda de pessoas enquanto andam. Então, vejam que a biomecânica já mostrou que a velocidade que o sujeito anda e o jeito que ele anda, né, a interação dele com o chão, é um forte indicativo de que pessoas idosas andam diferente. Pessoas 60 a mais têm um padrão de andar diferente de pessoas 60 a menos. Uma outra coisa bastante interessante nesse artigo foi quando os caras colocaram esses idosos para andar a uma velocidade superior, perto de 6 quilômetros por hora. E 6 quilômetros por hora já é uma velocidade, eu, por exemplo, tenho 1,70 m de altura, andar a 6 quilômetros por hora eu tenho que andar rápido, eu tenho que colocar velocidade na minha perna, né? Se eu não colocar velocidade, eu vou começar a tropeçar. E aí a coisa foi bem interessante, né? Para andar essa velocidade, eles conseguiram colocar 10% a mais do que o peso do corpo empurrando o chão para trás, mas eles tomaram um impacto na frente de 34% do peso do corpo. Isso significa claramente que a capacidade de atenuar o impacto de entrada do pé à frente está diminuída, assim como a capacidade de empurrar o chão para trás. Então, notem aí que um sujeito normal andando nessa velocidade, ele teria algo em torno de 1,2, de 20% a mais do peso do corpo de impacto. Os idosos tiveram 34% a mais. Então, pensa, um sujeito que pesa 100 quilos teria 120 quilos de impacto. Um idoso que pesa 100 quilos teria 134 quilos de impacto. Tá? Por que eu estou falando baseado em 100 quilos? Para ficar mais fácil a conta. Tá? Então, você quer ver qual é a conta real do seu pai, da sua mãe, de um ente querido que já tem essa idade? Pega a massa do corpo dele e coloca 34% a mais dessa massa, você vai saber o impacto que ele teria. Beleza, pessoal? Então, vejam que assim, o impacto muda e isso significa incapacidade de atenuar impacto, incapacidade de gerar impacto propulsivo. Na parte de eficiência, ele está diminuído, e na parte de eficiência de controle de carga, ele também está diminuído. Beleza? Bom, outras coisas que acontecem claramente. Ele fica mais tempo com os dois pés no chão, ele aumenta a fase de duplo apoio. Se ele aumenta a fase de duplo apoio, ele acaba tendo uma condição não muito favorável de habilidades ao andar. Ele enrosca mais uma perna na outra. Bom, um outro ponto que eu acabei não abordando aqui nessa aula, mas que é bastante comum em pessoas 60 a mais, é uma incoordenação dos músculos relacionados ao pé e dos músculos relacionados ao joelho. Então, isso daí também acaba não favorecendo uma velocidade rápida de reação enquanto ele entra numa situação de queda. E eu acho que a parte mais chique dessa aula foi o artigo do G1 de 2023, que começa afirmando claramente que a queda é um problema nos idosos. Então, vejam aí, em 2023, as pessoas já sabem o impacto que isso causa no mundo em relação a idosos. E esse cara fez um trabalho bastante interessante, né? Ele colocou um trilho onde ele tinha plataformas de força e ele tinha uma superfície instável no meio do caminho. Qual que é a grande vertente hoje do mundo? As pessoas que têm ineficiência da perna geralmente caem em situações de perturbação, em buraco, em relevo, em tecido molhado, em tapete, em guias, em situações de piso duro
e transição para piso macio, a pessoa vem andando num piso mais firme, ela vai andar, ela vai passar para a faixa de areia da praia e ela entra numa situação de instabilidade. Então, esses caras tiveram uma sacada bastante interessante. Eles queriam analisar um idoso saindo de uma condição rígida e dando o primeiro passo numa superfície macia. Para evitar qualquer adaptação, né, embora o sujeito já soubesse que a superfície ali era macia, para evitar que ele se adaptasse a isso e tentar fazer disso um elemento surpresa da melhor forma possível, embora as limitações sempre existentes em um laboratório, eles não deixaram o cara sentir a densidade do piso à frente, né? Então, simplesmente eles colocaram o sujeito lá e pediram para o sujeito, ó, dá lá um passo à frente e vamos ver o que acontece com o seu membro. E eles compararam pessoas idosas com pessoas normais fazendo essa mesma tarefa. O que foi bastante interessante, já de bate-pronto, né? Incapacidade de absorver energia pelo joelho. Dentro da biomecânica, a gente sabe que um órgão importantíssimo para a absorção de energia do passo é o joelho. E as pessoas 60 a mais tinham uma incapacidade de absorção dessa energia. Essa energia foi medida por cálculos biomecânicos e diante da cinemetria e mostraram aí que o sujeito 60 a mais batia com o joelho mais duro, ele não tinha uma fase excêntrica de flexão de joelho e, consequentemente, ele não conseguia uma absorção boa de energia. Uma outra coisa que foi vista nesse artigo é que a eletromiografia do reto femoral foi significantemente menor em pessoas 60 a mais. O que significa isso? Ele não teve uma ação muscular eficiente, consequentemente, ele não teve uma atenuação de carga eficiente. O pico de latência, ou seja, a velocidade de reação muscular do idoso, aconteceu de forma retardada. Então, notem aí como as coisas vão se somando, né? O cara não conseguiu atividade muscular rápida, ele não conseguiu uma atividade muscular eficiente e ele não conseguiu, com isso, a atenuação de carga. Então, notem que esse processo é um processo bastante curioso quando a gente olha para o padrão de marcha do idoso, né? Aí você vai me perguntar, Fábio, mas dá para treinar isso? Dá para treinar isso. E isso melhora, melhora para caramba. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu já vou falar, não percam as próximas aulas, porque a gente vai discutir como a gente faz para melhorar esse tipo de situação. E aí veio também um finalmente bastante interessante, quando a gente começou a ver o grau de oscilação do pé dessas pessoas, e tanto no sentido antero-posterior como médio-lateral, medido pelo COP, pelo comando do centro de gravidade desse sujeito, pela instabilidade que ele tinha. E os idosos andaram numa instabilidade maior. Além de não ter essa capacidade de atenuação de carga, eles oscilam mais o centro de gravidade, eles oscilam mais a pelve. E eu acho que o grande tiro de misericórdia veio quando, embora não houvesse uma diferença estatística, o gráfico de barra mostrou mais instabilidade do tornozelo, e agora sim, com bastante diferença estatística, o gráfico mostrou menor domínio de quadril em pessoas 60 a mais. Isso significa que a pessoa 60 a mais, ela tem mais habilidades distais, ela domina mais o tornozelo, ela usa mais o tornozelo, vamos chamar assim, e ela usa menos o quadril. Então, até reformulando minha frase, ela tem uma predominância de uso de tornozelo e uma predominância de não uso de quadril. Ela não usa a parte central do corpo e ela usa mais a parte periférica do corpo. Por tudo que a gente viu até aqui, a gente nota que o domínio central é extremamente importante para que a periferia trabalhe em harmonia. A gente viu que a periferia desse artigo, relatada nesse artigo, melhor dizendo, de idosos, não estava bastante eficiente. Em contrapartida, a gente viu que o centro desse idoso também não era eficiente. Então, notem aí que a gente tem aqui um trabalho em cadeia. Pessoas que têm menor domínio central, pessoas que têm
maior descarga de peso periférica, já chegando aí no joelho, e os resultados disso são uma maior carga de impacto nas articulações periféricas, que pode fazer com que esse impacto chegue ao domínio central, porque justamente é a parte periférica, é o calcanhar, que tem o primeiro contato de interação com o solo. Então, pense o seguinte: quanto mais o tornozelo e o joelho conseguirem atenuar o impacto, menor é a carga que vai chegar no quadril e na coluna. E é justamente nessa hora que a gente vê que esse sujeito também não tem predominância de quadril, também não sabe dominar o quadril durante a marcha. E se ele não sabe dominar o quadril, fica mais do que justificado o porquê idosos quebram o colo do fêmur. Eles não conseguem atenuar o impacto com a periferia, um impacto maior chega na região central e vai desembocar no colo do fêmur. O colo do fêmur já está prejudicado no âmbito muscular, e o âmbito muscular é justamente o que protege o colo do fêmur de inclinações. As inclinações são menos resistidas pelo tecido ósseo. Essas inclinações são controladas pelo tecido muscular e, consequentemente, a linha de frente de proteção óssea, que é o músculo, não vai conseguir dar conta do recado e essa carga chega inclinando o colo do fêmur. Ou seja, eu tenho o ambiente perfeito para uma fratura de colo do fêmur. Moral da história: tudo que a biomecânica nos explica, tudo que a biomecânica descobriu, pode justificar de uma forma muito clara o porquê que as pessoas escorregam, porquê que as pessoas caem, ou ainda porquê que pessoas mais vulneráveis do âmbito muscular e ósseo, que já tem uma degeneração óssea, fraturam o colo do fêmur em alguns passos e, consequentemente, chegam à queda já fraturadas. Então, notem que estamos diante de uma coisa bastante interessante, já bastante discutida dentro do âmbito da biomecânica. E aqui eu reforço aquilo que eu concluí na aula, né, de dois grandes mestres que eu tive, e que eu até deixei uma fotinho deles lá, literalmente apoiado em ombros de grandes amigos, que são o professor Júlio Cerca Serrão, professor Alberto Carlos Amadil, que já haviam citado em 1994, ou seja, 30 anos antes desse momento que hoje a gente se encontra, em 2024, dizendo que a marcha do idoso tinha padrões muito característicos e que o treinamento de força era uma coisa necessária para que essas pessoas se tornassem menos vulneráveis a quedas e fraturas. Então, acho que eu vou mais uma vez reforçar a brilhante frase de Newton aqui, que diz que se hoje vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes, né? Agradecendo mais uma vez aí aos meus queridos professores, meus queridos mestres, que sempre abriram os olhos, me abriram os olhos para isso, e não só isso, contribuíram imensamente para a biomecânica, desde de seu pousar aqui no Brasil, né, até hoje, são lendas vivas da biomecânica e eu espero que continuem vivas por muitos anos, porque além de vivas, são lendas ativas da biomecânica que ajudam a gente a dissipar informação aí de boa qualidade para as pessoas que hoje nos ouvem. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a eles e agradecer a vocês por estarem comigo nesse momento tão especial. A gente se vê na próxima aula e eu desejo aqui a gente está gravando isso daqui à noite, né? Tem gente que vai ouvir de manhã. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde a todos vocês. Um super beijo no coração e um namastê com muito respeito a todos vocês. Valeu, obrigado.